LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão previstos no caput do artigo 37. Esses princípios balizam a atuação de toda a administração pública, seja a direta, União, Estado, Distrito Federal e município, ou a indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Princípio da legalidade. Trata-se de expoente máximo do Estado Democrático de Direito. Traduz a submissão do poder público à lei, ou seja, a administração deve atuar de acordo com o que preconiza a lei. O princípio da legalidade possui dupla acepção. Uma que diz respeito à administração pública e a outra aos particulares. Vejamos. Particulares: é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública pode fazer apenas o que a lei determina, ato vinculado ou autoriza, ato discricionário. Princípio da legalidade. Em que pese ser o expoente máximo do Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade excepcionalmente pode ser relativizado, permitindo que o poder público ladeie as disposições legais. No caso de decretação do estado de defesa e de sítio e da edição de medidas provisórias, o chefe do Poder Executivo detém maior liberdade de atuação. É o conhecido poder discricionário, possuindo assim o agente maior liberdade quando da prática do ato. Importante, no que diz respeito à legalidade privada e à legalidade pública, o famoso doutrinador Hélio Lopes Meirelles leciona os diferentes significados que a legalidade tem no direito privado e no direito público. Uma das mais famosas passagens do autor, objeto de incontáveis questões dos concursos públicos, é a seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Portanto, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Já no caso da legalidade privada particular, temos a ideia de que a lei é de liberdade e autonomia da vontade, de forma que os ditames legais operam fixamente limite negativo de atuação privada. Logo, o silêncio legislativo no que se refere a regramento de determinada conduta é recebido no âmbito privado como uma permissão para agir. Princípio da impessoalidade. É conhecido como princípio da isonomia e princípio da finalidade. Possui três acepções, vejamos. Finalidade. A finalidade do princípio da administração pública é buscar satisfazer o interesse público. Caso o ato seja praticado com finalidade distinta a essa, restará nulo por desvio de finalidade. Em sentido amplo, o princípio da impessoalidade busca o atendimento do interesse público. Já em sentido restrito, visando atender a finalidade específica prevista em lei para o ato administrativo. Vedação à promoção pessoal. Não é permitido ao agente público se valer de realização da administração pública como se fosse própria. Assim é vedado, por exemplo, consta simples do partido político em obra pública. Trata-se essa, inclusive, de proibição expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isonomia. A administração pública deve se relacionar com os particulares de forma imparcial. Princípio da moralidade. Impõe aos agentes públicos o dever de atuar de forma honesta. Sua atuação deve pautar-se pelos princípios da boa-fé e probabilidade. Ação popular prevista no artigo 5º, inciso 73, é instrumento de controle da moralidade administrativa. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para a população popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovado má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. São conteúdos da chamada moralidade administrativa: probidade, ética, honestidade, decoro, lealdade, boa-fé. Finanças públicas. Instrumento do orçamento público, Lei de Diretriz Orçamentária, LDO.
A LDO também conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e os outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. Agora vejamos as atribuições da LDO conforme a Constituição Federal. Metas e prioridades. Estabelecerá diretrizes de política fiscal, respectivo meta em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Orienta a elaboração da LOA. Dispõe sobre alteração na legislação tributária. Estabelece a política de aplicação das agências de financiamento oficiais de fomento. Anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimento. A LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal. Abaixo das atribuições da LDO conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Equilíbrio entre receitas e despesa, critério e forma de limitação de empenho, controle de custo e avaliação dos resultados, condições e exigências para transferência de recursos, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo específico. Instrumento do orçamento público, tabela de prazos. As bancas sempre cobram os prazos referentes à lei do orçamento, assim é importante estar atento. PPA. Enviar até 31 de agosto, devolver até 22 de dezembro. Dom, diretrizes, objetivos e metas. LDO, enviar até 15 de abril, devolver até 17 de julho. MP, metas, prioridades. LOA, envia até 31 de agosto, devolver até 22 de dezembro. FIS, orçamento fiscal, investimento em empresa, seguro social. Lei de Responsabilidade Fiscal prevê alguns termos importantes, quais são de extrema importância para sua prova. Termos importantes: anistia, perdão da multa; remissão, perdão da dívida; isenção, dispensa legal do débito tributário devido; subsídio, incentivo do Estado a determinadas situações de interesse público; crédito presumido é um montante do imposto cobrado na operação anterior. Lei Orçamentária Anual, LOA. De acordo com a LC número 101 de 2000, o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias, conterá em anexo demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com objetivos e meta. Será acompanhado de medidas de compensação e renúncia de receita e o aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, será estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.